Na última eleição você apoiou outro candidato a prefeito, certo? Ou não, foi Rafael mesmo? Não, como eu falei para vocês, eu estava no último governo com o Rafael. Não, no primeiro governo dele eu estava com o Rafael, na tentativa da reeleição também estava com o Rafael. Mas como ele estava ainda naquele processo, ainda de se ele podia estar vindo ou não, e eu tive que, o meu desejo era ser vereador, eu tive que filiar um outro partido. Até pelo fato que ele não podia estar candidato. Ele foi candidato por conta da questão da pandemia e tudo mais, foi uma questão bem atípica, né? Exatamente. É porque, nesse caso, a minha pergunta era a seguinte, a sua relação com o Rafael, então, ela é antiga, porque eu imaginei que, por conta do partido, tinha mudado quando você virou vereador, porque hoje a gente tem uma Câmara que ela apoia Rafael no geral, é uma Câmara bem, como é que eu vou dizer, bem uníssona no que ela diz, ela tem um apoio ao governo, não tem uma oposição declarada dentro da Câmara, pelo menos. Não, mas vamos voltar na pergunta que você fez em relação ao Rafael. Nós começamos a carreira política juntos. Ele veio prefeito e eu vim vereador. E eu acompanhei, pra você ter uma ideia, né, a votação dele. Ele ganhou, eu suplente, ele me chamou, eu virei secretário dele. E em relação a por que eu não apoiei, foi isso daí. Então, depois desse tempo ele não veio. E voltando a um ponto até legal que você está falando, que hoje eu estou no partido do prefeito. Mudou de partido, Mas teve a fundiu o partido, o meu partido fundiu. Eu já estou fazendo agora só o trâmite burocrático e eu já estou já palavrado, assinado com o PP. Então, a nossa relação continua tão boa. Sim, sim. E quando ele veio, quando ele falou, poxa, você não vai acompanhar, eu falei, não podia esperar porque eu tinha um prazo para me filiar. E se eu fosse sair do partido para poder apoiar, depois eu não poderia estar candidato. Mas logo assim que acabou a eleição, eu falei para ele que podia estar contando. E a gente está juntos desde o começo. Isso me faz pensar numa questão, que é a questão da votação no próximo ano. Eu tenho percebido nas entrevistas, nos bate-papos aqui na cidade, um crescimento do PP, do partido do Rafael, acredito que seja pelo governo dele, pelo perfil das pessoas que estão na Câmara. E como que você vê essa eleição com esse aumento de candidatos dentro de um partido só? Porque a questão do coeficiente, ela vai pesar, acredito que ela pese um pouco nessa próxima eleição. Você acha que afeta alguma coisa? Toda eleição ela tem a sua dificuldade. E muito. Então, se você falar, na eleição de 2020, a gente falou de 324 candidatos para 33 mil eleitores. Absurdo. Teve, proporcionalmente, foi um dos maiores que a gente pode falar do estado do Rio de Janeiro. 324 para 15 cadeiras. Se tivesse 50 votos cada candidato desse, não teria nenhum. Entraria assim. Então, eu acho que, nesse formato que vai acontecer agora, eu acho que vai ficar assim, mais seleto. Então, aquela dificuldade que os partidos também tinham muitos partidos e com grande quantidade de votos. Esse ano, o cenário que está vendo agora é o número de cadeira mais um. Então, são 15 mais um. Então, cada partido vai ter direito a colocar 16 candidatos. Diferente da que passou, que foram 23 candidatos. E desses 16 candidatos, são 30% de mulheres, que dá um total de 5 mulheres. Então, são 11 homens e 5 mulheres. Ou seja, daquela vai ser muito seleto. Vai estar muito funilou demais em relação a isso. Você fala, vai acontecer. Eu acredito que esses 324 vai cair pela metade, 324 candidatos, mas 5 tiveram problemas, 8 tiveram problema de justiça, alguma coisa assim, 316 foram para urnas. Então acredito que dessa agora deve bater em 150, não passa de 150. Vai ser uma coisa assim. Quando você fala do PP se você tomar como base o governo que tinha passado, a gente não consegue nem ter um parâmetro que foi. O governo passado, não, também, né, sem ser advogado, mas foi um período de pandemia, início de pandemia, mas também não isenta uma má gestão. A gestão não foi a gestão desastrosa anterior a essa de 2016 a 2020. 16, 20 foi muito desastrosa. Calque, a prefeitura não podia receber repasse, não podia receber nada e dificultou muito. Então, você vendo agora, praticamente Rafael pegou um município inerte, então não foi um segmento, estava parado e até colocar em dia, e foi muito difícil tudo o que aconteceu. Então, o trabalho que Rafael fez foi resgatar, primeiro tirar do vermelho para poder receber tudo que tinha que receber dos repasses federais, porque não podia nem receber.
porque estava negativado. Então agora já está sanado, então eu acredito que daqui para frente é só colher. Então quando você fala assim que do partido do PP, vai sim, lógico que o partido do prefeito carrega um peso maior. Até pelo fato que as pessoas querem um partido do prefeito, porque ele já, para a legenda, ele já traz 1.000 a 1.500 votos. Só o prefeito, só pelo nome do prefeito, o número do prefeito já traz 1.500 votos. Então quando a gente fala do presidente partidário, é isso. É aquele número que vai para o partido. Tem muitos que não querem vereador, mas querem votar no partido 11. Então isso já faz que aumente mais uma cadeira, ou pode aumentar até mais uma cadeira para o partido. Então os vereadores têm os votos deles, o prefeito tem de legenda, somou aquilo ali, é um número de cadeiras que pode ter. Então, por isso que as pessoas querem estar do lado do... Até por fato também que o prefeito tem feito um bom trabalho. Então... Professor, mudando um pouco de assunto, deixando de lado um pouco as eleições, eu queria citar aqui um fato que, assim que a gente lançou o projeto nas redes sociais, teve um perfil no Instagram que mandou mensagem pra gente, e ele falou sobre a questão do Conselho de Cultura, e ele criticou alguns vereadores pela relação. E o senhor foi citado no inverso, como tendo uma ótima relação com o Conselho de Cultura, e teve uma participação bem decisiva na aprovação da lei do artista de rua e na luta do transporte universitário. Você acha que você atuou de alguma forma diferente de outros vereadores nesse quesito, ou foi algo bem específico? Foi bom, foi até legal comentar isso daí. Como eu falei para vocês, eu sou formado em Educação Física e habilitado também em arte. Tá, alguma coisa assim, de repente, que seja relevante na formação acadêmica? Sim, eu falei para vocês, eu vim da vida militar, sou formado em Educação Física pela Escola de Educação Física da Marinha e pela Universo, e pós-graduado pela Cândido Mendes e psicanalista. Caramba, a lista grande, né? De formação e de trabalho, né? Sim. A visão é essa. Eu vou entrar por entrar. Todos os lugares que eu passei, eu queria fazer um bom trabalho. Tá? Nos cursos militares, eu sou o primeiro colocado de turma. Na faculdade, a média acima de 8. Então, eu não gostava de ser mediano. Eu sempre falava para os meus alunos, você quer ser o quê? Está satisfeito com sua nota 5? Isso é um pensamento medíocre pela média. Você tem que pensar diferente, porque quando você chegar na faculdade, a média da faculdade é 7. Uma média é 7, não é o que você tirar 5 para passar. Então, eu sempre coloquei na cabeça dos meus alunos isso, pensa alto, porque igual você tem muitos, então tem que ter um diferencial. Então, na vida política também eu achei que tinha um diferencial. Não era eu estou entrando, não. Eu falei para vocês, fiquei 8 anos para ter a maturidade para falar assim, eu acho que eu estou pronto. E quando você chega lá, você fala assim, não está pronto totalmente. Mas eu debruço. Se você olhar as perguntas e perguntar, essa Câmara é o nível intelectual da outra? Não. Tem muitos ali que têm uma condição enorme de estar ali. Diferencia em quê? Eu sou da área de educação, eu quero ler. Eu quero entender. Tem coisas que chegam lá que você tem que ter um entendimento. Teve muitas coisas que chegaram na Câmara. Mesmo você está falando, você fez a pergunta, uma afirmação, que falou que a Câmara está unida, sim. Tá unida sim, mas tem a divergência. Então tem algumas coisas que chegaram lá que vamos discutir. É um assunto que não dá para discutir. Assim, de uma hora para outra. Posso citar uma coisa que o prefeito fez, foi o piso salarial da educação. Eu achei interessante, mas eu achei que tinha que ter um debate maior. E eu solicitei que esse debate maior não fosse ficar dentro da secretaria, com o seu conselho. Eu pedi para que tivesse também, que fizesse parte o CEP. Tá? Que o CEP também tem que fazer parte dessa construção. Porque eu acho que democracia é isso. Você vê a maioria, mas você tem que garantir os direitos da minoria. Então o CEP estava lá fazendo movimento, fazendo tudo, e a gente chamou. E depois eles estiveram lá pedindo para que fosse olhado com mais calma, porque a lei, mas a lei já estava em cima, ele tinha que cumprir. O prefeito tinha que cumprir para pagar o piso nacional de educação. Mas eu acho que tem que avançar mais no plano de carreira dos professores. Eu acho que eles ficaram, aqueles estão numa referência mais acima, eles ficaram com um percentual menor. Eu acho que isso tem que voltar, sim, um debate, tem que voltar para a Câmara para se discutir isso. Como aconteceu no Estado. O Estado, você que é professor, você sabe que as 2 primeiras referências teve aumento. As outras não. Eu estou na referência 6, 0. Nada, não teve aumento nenhum. Então acho que isso tem que ser discutido. Alguns colegas já estão na justiça tentando buscar esse espaço que não teve. Então, isso que aconteceu.
E quando, voltando lá para a cultura, como você perguntou, como é a minha formação também, eu sou habilitado em arte, quando chegou lá, parece que tentou falar com uma outra pessoa, um outro vereador, mas parece que foi no meio do caminho. O Bruno chegou, me apresentou, eu falei, lógico que eu vou brigar por isso sim. Período de pandemia, onde que as pessoas iam para a rua, artista de rua, ser retirado com força policial, eu falei, não, vamos fazer a lei. E a lei teve uma discussão, saiu da Câmara, foi para lá, discutimos lá a lei que não podia, a gente mostrou que fazia parte da Constituição, já garantia isso daí, mas tinha que ter também um respaldo da Prefeitura com uma lei própria, e assim aconteceu. E a lei a gente entendeu, mesmo que se não saísse daquela forma, a gente votou, sancionou e promulgou direto pela Câmara. Então, saiu direto pela Câmara, então, sim, a gente teve uma participação direta, tá? E entender que as pessoas da cultura já vinham querendo uma lei que reconhecesse o trabalho deles, e eu achei também que tinha o dever de, como legislador, também olhar para essa classe. Foi uma lei que foi aprovada, assim, eu até trouxe ela aqui, acho que você tem até o número dela aí, se não me engano, foi a segunda lei minha que passou. Eu não cheguei a pegar o número da lei, porque foi realmente uma sugestão que veio da internet. E normalmente, quando a gente lançou muito, eu quero ouvir, eu quero saber o que eles pensam, mas ninguém falou muito diretamente. Esse foi um dos poucos casos que teve uma intervenção direta, e até elogiando. Eu falei, poxa, eu acho que vale a pena citar, certo? Porque é difícil essa relação, principalmente porque o vereador leva muita pedrada, né? De quando alguém elogia, é meio que rara. Isso é verdade. E tem hora, quando você fala assim, a gente vai estar discorrendo todos os assuntos, então é um negócio de dizer. Lugar pequeno, você vê, no grande centro, o que acontece com os vereadores, prefeitos, estou falando na capital do Rio, você fala mais pela rede social, então você divulga na rede social e tem um alcance grande. Cachorro macaco pequeno, e você ainda tem um contato, olho a olho, você conversa com as pessoas, e também tem a separação de poderes, parece que não ficou bem claro para a população. Muitos deles não conseguem entender o que é a função legislativa e o que é a função executiva. E isso tem hora que me traz uma certa impotência, que eles são pedidos que você fala assim, não é de responsabilidade do vereador. Então, como você falou, eu tenho sim uma atuação de protagonismo dentro da Câmara, dentro das pautas legislativas. Mas se você perguntar o que você faz dentro da Câmara de Vereadores é o suficiente? Não, eu tenho que atender uma outra parte que seria de dar, né, uma forma educativa de mostrar para eles. Por isso que eu acho interessante que dentro das escolas deveria estar falando também sobre política, as esferas de poderes, né? São três poderes bem distintos, que cada um tem sua função. E a 01 não tem jeito, é o legislativo. Tá? Então a gente está falando de 01 ainda é o poder, ainda o maior. Porque ele representa o pensamento, o anseio de da população. Então o vereador é o que está na ponta. Mas aí eu queria muito ainda que, de repente, com a tecnologia, com o espaço que vocês estão dando, que isso chegue nessas pessoas, para entender. Isso daqui é de competência do executivo. Isso aqui é do legislativo. Tem hora que a gente fica levando pedrada, né? O vereador não faz nada, isso. Ele só vai falando, vocês já ouviram falar isso aí, vereador que só fica ali colocando iluminação, que fica botando luz, tudinho, aí eu fico pensando, mas é nossa função sim. A gente está falando de um serviço, uma prestação de serviço de 6 milhões de reais da iluminação pública. Eu acho que o vereador tem que estar lá assim, sabendo o que está sendo feito, que é o dinheiro público. A gente tem que entender. É direto. Então as pessoas falam, você quer botar iluminação, que é isso? Não. Eu acho que essa é realmente a função do vereador, é de estar, sim, fiscalizando. Isso reflete bem nas suas redes sociais, né, vereador? Porque eu reparei que o seu Instagram ele é bem movimentado, e ele é bem movimentado nesse sentido, de mostrar as atuações, tanto na questão legislativa, na questão mais teórica, como na atuação nas ruas também, na prática, na ida, na participação, na presença, né? Eu acho que faz parte dessa sua mentalidade de tentar educar, não sei se educar é a melhor palavra, mas pelo menos mostrar o que o vereador faz. Exatamente. É por isso que você fica assim, tem hora que você atropela. Você está sendo cobrado
para as atribuições do executivo, e quando é a sua atribuição, quando você vota, aí você votou errado. Mas é assim, é um lugar pequeno, onde você mora, você está em contato com todos. Por isso que eu falei, da grande cidade. Você não tem contato, você vai lá, vota, o cara te abraça, passa na rua, mas depois você perde contato. Vereador não. Ele tá ali, ele passa na mesma rua, ele passa no mesmo local, ele faz tudo. Vou contar até para vocês, só para ilustrar. Eu moro numa rua que não tem pavimentação. E tem uma boa notícia também, que a pavimentação deve chegar ainda esse mês. E as pessoas já falam, por que você não fez, que não fez? Isso não são atribuições. Mas o primeiro pedido que eu fiz foi para minha rua. Quer dizer, uma delas foi para minha rua. Porque você fica assim, se você não faz na sua casa, você vai fazer na casa de quem? Mas eu já fiz indicações para vários outros lugares, e já saíram. E a minha não. Mas por que você não faz? O que está acontecendo? E parece que eu, como vereador, não passo naquela rua. Eu passo na mesma rua. Então, todo dia. E as pessoas, e aí, vereador? Eu falei, tá, mas eu sofro igual você, isso está acontecendo. Eu acho que essa questão da rua até é uma referência que é usada muito de forma negativa pelas pessoas, né, tradicionalmente nos julgamentos. O que eu vejo que acontece? Eu vejo que a pessoa fala assim, você falou, a sua rua foi a primeira coisa que você pediu para fazer. Mas é claro que foi a primeira coisa que você pediu para fazer, a primeira coisa que você vê, a primeira coisa que você percebe é a necessidade de uma pavimentação. Só que o discurso que às vezes vem da população, que eu gosto de mencionar algumas coisas assim, para que a pessoa pense também a respeito, que é, sempre vai ser a primeira coisa que você vai ver porque você mora perto. Aí a pessoa vem julgar falando assim, não, tá vendo? Foi só virar vereador que pavimentaram a rua dele. Entendeu? Esse discurso, eu acho que é equivocado. Natural, né? É natural que a pessoa veja isso e tenha essa percepção, mas eu acho que é um discurso que tem que ser um pouco refletido antes. A pessoa tem que refletir um pouquinho antes de tomar esse discurso, né? Eu acho que a sua dor também tem que ser atendida como pessoa civil. Então, você voltar lá atrás, na área de história, como iniciou o parlamento? O parlamento era assim, né? Quando você fala do parlamento, é o parlar. Lá atrás, na Inglaterra, iniciou desta forma. As pessoas chegavam, eles se reuniam em pequenos grupos, cada um defendesse o seu local, o seu bairro, a sua província. Então, era tirado dali. Aí depois que teve esse tamanho, virou hoje, né, um sistema parlamentar, o sistema de governo. Então, começou dessa forma. Então, você via primeiro o que estava próximo de você. É por isso que tem representante em todos os bairros. Então, eu acho isso o importante, muito importantíssimo, né, que cada bairro escolha o seu, para ele ver também, para ele sentir na pele o que é que você está sentindo. E eu acho que está muito democrático hoje, que quando você fala assim da Câmara de Vereadores, é uma coisa muito democrática. Você tem professores, teve policiais, médicos, advogados. Então, é muito democrático a Câmara de Vereadores. Então, são pensamentos diferentes, culturas diferentes, ensino diferente, e ali você consegue debater. Então, quando a gente fala do parlamento lá, voltando da Inglaterra, era isso. Então, as pessoas defendiam os interesses que eles viam. E cada um ia defendendo, e que chegava ali naquela reunião, eles falavam, ó, meu local está assim, assim, assado, e tomou isso como base, e hoje está aí. O que a gente vive, que é a democracia, esse sistema parlamentar, né? Então, quando fala parlamentar de parlamento, então é assim que funciona. Mas o que você falou é interessante, sim. Se você não faz, o vereador não consegue fazer nem na rua dele. Você faz. E se faz, fez do outro, não fez da minha. Então, é estranho. Então, que bom que aconteceu, que todas as indicações que eu fiz foram atendidas, e essa da minha rua também está chegando e vai ser... Então, quando eu falo, você fez a sua, não. As outras foram primeiro. Mas são questões de necessidade. Eu estou falando de um local onde que passa 2.000 pessoas e ainda é estrada de chão. As outras não, as outras é recapeamento. Então eram coisas que para melhorar. A rua que eu passo é a rua que tem que ser realmente iniciada e finalizada. E as outras não. Mas é isso, sim. Por isso que eu estou falando que é esse entendimento, esse esclarecimento que você falou, das pessoas entenderem como funciona as esferas. Mas não fica ainda bem na cabeça da população ainda o que inicia um, o que termina o outro. São sistemas de governo, né? Esses três são sistemas de governos que são harmônicos, mas têm sua independência. Então é estranho quando você vê uma interferindo na outra. Entendeu? Quando você vê a interferência direta. Isso não faz bem para o sistema de democracia.